conflito Rússia-Ucrânia. Que inclusive o professor não pôde estar aqui num outro momento, porque ele estava em viagem, é isso? Estava exatamente na Rússia, né, Isso, voando ali na região perigosa. isso. Mas, esse conflito que já está há alguns anos se arrastando, ele começou do nada, simplesmente de um dia para o outro, o Putin falou: "Não, invade ali e pega aquele pedaço da Ucrânia", por quê? O que está por trás desse conflito que nós não vemos ainda? Porque a gente só fica, às vezes, vendo as reportagens do drone que atacou ou o discurso daqui e dali. Qual que é a essência desse conflito? Eu acho que é um conflito que é parte daquilo que a gente chama, nas teorias das relações internacionais, de processo de transição hegemônica no mundo. Vamos falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente, né? Mas gravem esse termo: transição hegemônica e transição de poder internacional. Uhum. Que, em resumo, a gente pode se aprofundar depois, em resumo, é um processo onde há uma redistribuição de poder internacional no mundo. Ou seja, alguns atores ficam mais fortes, outros ficam mais fracos, e você tem uma nova reconfiguração geopolítica internacional. Uhum. O Vladimir Putin ele chega ao poder no início dos anos 2000 lá na Rússia e, nas palavras dele, a maior tragédia geopolítica do século XX foi a dissolução da antiga União Soviética. Essas são as palavras do presidente russo. Ah, e a partir disso você tem, na década de 90, um enfraquecimento gigante a partir da dissolução da União Soviética. Moscou ela perde, ela começa a se abrir economicamente, ela sai do modelo soviético de economia fechada para um modelo aberto, mas essa transição é muito traumática para a Rússia, porque ela é feita de forma muito repentina e sem as devidas preparações para que isso ocorresse. Então, o resultado é o país se torna extremamente pobre, há uma pobreza generalizada no país, o PIB cai a níveis de subdesenvolvimento, e você tem o enfraquecimento da Rússia no cenário internacional. A Rússia não passa a ser mais um ator, Moscou não passa mais a ah, contribuir nas discussões da política internacional, porque Ele não ela dá mais as não dá cartas. mais as cartas. E isso, durante a década de 90, isso vai sendo cada vez piorado, né, na sociedade russa, essa percepção de enfraquecimento. Então, quando o Putin ele chega ao poder, ele vem e traz essa narrativa como o core, como o âmago da sua política externa, que é colocar Moscou novamente no lugar que, nas palavras dele, nunca deveria ter saído, que é no centro da política internacional. É quase um Make America Isso, Great Make Again. Russia É Great Again. uma versão Uma versão, russa disso. isso, uma versão russa, perfeito. E o que nós vemos a partir disso, nós temos uma guerra da Geórgia em 2008, que a gente já tem uma primeira reação russa. A Rússia vai começando a perder influência sobre o que a gente chama de espaço pós-soviético, ou seja, os países que nascem a partir da dissolução da União Soviética, né? E esse enfraquecimento para a Rússia ele é absolutamente inaceitável, porque a Rússia considera esse espaço pós-soviético como o que eles chamam da sua esfera de influência. Uhum. Esfera de influência é um termo de grandes potências. Só grandes potências. Projeção de poder. Projeção. A título de exemplo, nós tivemos aqui nos Estados Unidos, no século XIX, melhor dizendo, a chamada doutrina Monroe, América para os americanos, ou seja, europeus vocês não têm autorização de buscar expandir sua influência para a América do Sul, América Latina, enfim, América Central. Aqui é a esfera de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai permitir que outros países. Então a Rússia estabelece uma esfera de influência no espaço pós-soviético. E o que acontece no espaço pós-soviético é que os países começam a entrar na União Europeia e na OTAN, que é a maior aliança militar do mundo, que envolve os países europeus e os Estados Unidos. E a partir disso, os russos vão ficando absolutamente revoltados, porque para eles a esfera de influência deles está indo agora para os Estados Unidos. Certo. Isso vai se degradando ao longo do tempo, e o último degrau dessa degradação, sem ser redundante, dessa relação entre Rússia e Ocidente, vai ser quando a Ucrânia começa a se afastar da Rússia e começa a aspirar entrar na União Europeia e também na OTAN. Então os russos começam a reagir, né? E a Rússia, por que a Rússia reage? Porque a partir dos anos 2000, a Rússia reconfigurou a sua economia,
e nós temos o boom nos preços da energia. Uhum. A Rússia é um superprodutor, uma superpotência energética. Então, esse conjunto de fatores, né, uma reconfiguração na economia onde Putin traz as empresas de volta, não para a iniciativa privada, mas para o controle do Estado, as empresas estratégicas, somada ao boom no preço da energia, isso cria incentivos econômicos que levam a Rússia a reformular sua capacidade militar e estabilização econômica doméstica. Ela ganhou fôlego financeiro através desse processo e falou, porque eu ia perguntar o por que a Ucrânia foi o estopim, porque outros países que compunham esse eixo da antiga União Soviética já estavam alinhados à União Europeia e à OTAN. Por que a Ucrânia foi não? Agora bati na mesa e não mais. Eu acredito que são dois fatores. Primeiro que a Rússia, antes da Ucrânia, estava fraca demais para reagir. Uhum. Então, como, por exemplo, os países bálticos, Estônia, Lituânia, entram para a OTAN, foi uma perda estratégica para a Rússia, mas ela não tinha força suficiente naquele momento, capital geopolítico, digamos assim, para reagir. E um segundo fator é que Kyiv, que é a capital da Ucrânia, que a gente conhece aqui por Kiev, ela é considerada o berço da civilização eslava, da civilização russa. Então, em termos simbólicos, a Ucrânia é muito... um patrimônio da civilização russa. Então, perder a Ucrânia também não seria apenas um ponto de vista geopolítico, mas do ponto de vista simbólico, uma perda muito mais danosa para a Rússia. Eu vi um argumento de um analista no YouTube de que a Ucrânia também tem um fator territorial estratégico, porque a Rússia, por estar muito ao norte, a saída dela para o mar e a projeção militar dela fica prejudicada em certos períodos do ano por congelamento e tudo mais. E que a Ucrânia seria uma forma de vazão também numa necessidade eventual de projeção militar. Embora da Ucrânia, na verdade, você tem ali o estreito com a Turquia. Eu acho que existem gargalos ainda logísticos que não seriam totalmente superados, mas o território da Ucrânia, ele tem esse valor bélico também, estratégico de posicionamento? Com certeza. E é por lá que começa essa reação, digamos assim, da Rússia, que é a anexação da Crimeia em 2014. E essa anexação é exatamente para dar esse acesso à Rússia aos o que eles chamam de mar quente, né? Os mares ao norte da Rússia são congelados boa parte do ano. Então, ao Mar Negro, a anexação da Crimeia vai dar essa oportunidade da Rússia entrar nos chamados mares quentes, né? E também do ponto de vista geoestratégico, há uma grande planície na fronteira entre Ucrânia e Rússia, e é uma rota histórica de invasões da Rússia no passado. Ela usava aquela projeção. E a Ucrânia, se você olhar para o mapa, se os nossos ouvintes também olharem no mapa, vocês vão ver que a Ucrânia está muito próximo do que a Rússia considera o seu núcleo territorial, né? Então, perto ali de Moscou. Então, por exemplo, se a Ucrânia um dia entrasse na OTAN, isso seria... a Rússia perderia muito em profundidade estratégica, ou seja, a distância do núcleo territorial da Rússia para bases inimigas. Então, caso mísseis ou sistemas de defesa fossem instalados na Ucrânia, por exemplo, a capacidade de resposta da Rússia iria diminuir muito. Aquele conceito que eu já ouvi falar de países tampão, que eles vão criando certo isolamento territorial entre você e um potencial país com o qual você entra em conflito. Isso, perfeito. A visão da Rússia de influência dessa projeção, ela enxerga como os antigos países componentes da União Soviética ou toda a Europa? Porque você falou Estados Unidos, América do Sul, que é tudo minha região de influência. Para a Rússia, toda a Europa ou mais aqueles países da antiga União? Os países da antiga União Soviética e a níveis, né? Há países mesmo dentro do espaço pós-soviético, há países que são centrais, há países que são secundários. Mas é muito interessante, e a minha ida para a Rússia abriu muito a minha mente. Eu ia te fazer essa pergunta, porque você disse assim, ó, foi uma experiência extraordinária. Eu queria saber dessa... Antes de eu ir para a Rússia, eu tinha uma imagem de que talvez a Rússia não ousaria ir para além da Ucrânia. Mas ao andar nas ruas de São Petersburgo, e principalmente nas ruas de Moscou, eu percebi que há uma grande exaltação e um grande esforço dos russos de manterem viva a memória dos tempos soviéticos.
E se você for em Moscou, você vai ver as praças, eu acho que a praça, eu não vou falar aqui o nome da praça que eu esqueci, mas é uma praça em Moscou que tem estátuas representando cada uma dessas estátuas, representando cada um dos países da antiga União Soviética. E nessa praça há prédios representando cada país da antiga União Soviética, Uhum. como fossem museus de cada país da União Soviética. Então há um esforço de manter aquilo ali, essa imagem da Rússia como uma superpotência a partir da projeção da ex-União Soviética. Certo. Então, a percepção que eu tive, hoje eu não tenho mais certeza se os russos querem parar na Ucrânia. Não tenho. O apetite da Rússia não necessariamente Isso. pararia ali. Eu ouvi já opiniões de alguns analistas e me parece que faz algum sentido de que também a questão da tempestade perfeita, no sentido de que a Rússia tinha ganhado poder econômico com a questão das Uhum. commodities, mas também um oponente importante no cenário global são os Estados Unidos. No momento da invasão da Ucrânia, o presidente em exercício era o Biden, que não era conhecido por ser um presidente de muito ímpeto, de muita gana ou projeção realmente. Ele era considerado, acho que um pouco mais retraído militarmente, e que isso seria um componente que teria pesado na decisão estratégica da Rússia, no sentido de que, olha, um oponente importante está fraco, entre aspas, nesse momento, porque ele tem uma liderança fraca. É um momento ideal para atacar. Faz sentido essa visão também? Se fosse o Trump, e lembrando, não estamos fazendo apologia, Uhum. atacando ou defendendo, mas olhando o tabuleiro, será que com a postura mais maluca ou aguerrida que o Trump coloca, isso teria colocado um freio, talvez, vou, não vou, ataco ou não ataco a Ucrânia? Porque a ideia original era invade a Ucrânia e rapidamente assume o controle, não era para ter ficado anos em conflito, né? Uhum. Olha, Ivan, eu diria que é um conjunto de fatores. Eu acredito que o fator Biden é um dos elementos, não sei se o determinante, acredito Uhum. que não. Mas se a gente analisar de uma forma mais abrangente, o mundo estava vindo de uma pandemia, que eu acho que é outro elemento, Uhum. porque as economias estavam absurdamente afetadas. A Rússia se preparou para essa guerra. A Rússia tinha um mecanismo no seu preço de petróleo, era que quando o barril de petróleo estava para além de $70 o barril, tudo que passava naquele valor ia para uma reserva estratégica. E era uma reserva, eles construíram aí uma reserva de cerca de 250 bilhões de dólares só de reservas para criar uma certa resiliência econômica durante esse período de conflito. Sim. Então, acredito que a pandemia, a fragilidade econômica de vários países ao redor do mundo, a, a tragédia humanitária que representou a pandemia, muitas vidas perdidas ao redor Uhum. do mundo, isso poderia também ser um fator de desencorajar os líderes a entrarem numa guerra logo depois de uma pandemia tão traumática. Eu acho que foi um conjunto de elementos que eu acho que fez com que Putin percebesse que aquele é o time correto para essa invasão, né? Agora, a resiliência da Rússia nesse conflito é algo assim impressionante, né? Uhum. Porque é um país que não é rico, construiu reservas, mas não era um país rico. Não O- era um país rico. o professor Porque ele vai elucidar isso. é. Quero dizer, não. Bom, vamos lá, renda per capita, talvez. Eu não acho que ele fosse tão rico assim, mas tinha reservas poderosas. Mas o mundo inteiro tentou estrangular a Rússia nesse Aham. conflito, né? Questão da exclusão do sistema financeiro internacional, boicote econômico, e ela resilientemente aguentou todos esses anos de conflito consistente dentro da Ucrânia, sem, me parece que, entrar no processo de declínio, né, no sentido. E aliás, eu ia perguntar como que o professor vê o status atual desse conflito. Estamos caminhando para uma finalização? Estamos longe disso? Quem é o vencedor? Talvez, olhando o tabuleiro hoje. Alguns analistas ocidentais disseram que quando as sanções foram aplicadas à Rússia, a exclusão do sistema SWIFT, que você bem se referiu, causaria um colapso na economia russa em Uhum, poucos dias, uhum. né? E longe disso. O que a gente teve foi uma desaceleração do crescimento. Não houve retração econômica, mas houve uma desaceleração. Ou seja, no lugar de crescer 6, 7%, estava crescendo 2, 3% por mês.
eu acredito, e foi uma das coisas que mais lá na Rússia eu procurei sondar, conversar com os russos, era isso, como cada setor tem respondido às sanções. E a impressão que eu tenho é que a Rússia ela começou a criar anticorpos a partir de 2014, quando ela anexa a Crimeia, já recebe as primeiras sanções econômicas e parece que ela já começa a se preparar a partir dali para novas sanções. E basicamente o que é que ela tem feito? Tudo que ela tem perdido acesso, especificamente em termos econômicos, rapidamente, só para dar um exemplo, nenhum cartão internacional funciona lá. Eu tive até dificuldades quando eu fui para lá, porque a gente tem que levar dólares para trocar lá pela moeda local. Verdade, né? O cartão não vai rodar lá. Não roda. Não tem maquininha da Visa lá. Não. Nem esses bancos digitais da Wise, Nomad, nada funciona lá. Então a gente tem que levar dólares e trocar para lá. Acontece que até na hora de trocar dólares, as notas não podem ter nenhum tipo de marca. Eu levei 2 notas que tinha um pequeno carimbo, marcas de carimbo, eles não aceitaram lá e para conseguir trocar esse dinheiro foi uma confusão. Sim. Mas assim... Não pode acabar o dinheiro lá, então. Não pode. Tem que ir com uma boa reserva para você acabar. Aí tem questões mais alternativas, assim, pessoas que fazem trabalho de câmbio mais informais, né? Mas assim, para você ver, então, só bancos russos, você tem que abrir um banco lá, uma conta bancária lá, e os cartões de créditos locais vão funcionar. E a outra coisa é, principalmente quando, por exemplo, a gente visitou uma central lá de trens lá de Moscou, e eles explicando que uma das características das sanções foi uma peça que eles têm muito, quebra muito nos trens, que eles recebiam da Alemanha essa peça, e os alemães passaram a cortar esse acesso para eles, e eles tiveram que começar a importar da China, mas eles disseram que o produto chinês não é tão bom, mas ao mesmo tempo que ele estava importando da China, eles estavam desenvolvendo a sua própria capacidade de produzir aquele produto localmente. Então, é um conjunto de uns esforços, né? Tanto estimulando a indústria local para produzir esses recursos, como a importação do comércio chinês, que é, evidentemente, a maior indústria do mundo hoje em dia. Então, essas questões, esse conjunto de fatores fez com que a Rússia pudesse, de certa forma, sobreviver a essas sanções. Socialmente, você não vê nenhuma espécie de desabastecimento nos supermercados, você não vê mendigos no meio das ruas, você não vê... E é o que eu desconfio muito, né? Como pesquisador, a gente desconfia, mas ao conversar com os russos, a gente percebe que há um esforço nítido do Putin de manter as principais cidades russas, Moscou, São Petersburgo, o mais distante possível das consequências da guerra. Então, as pessoas que são convocadas para a guerra geralmente são de outras partes, das partes mais remotas da Rússia, ou de outros países mercenários, como Coreia do Norte, por exemplo, e entre outros, né? Para isso, para você tentar manter a população longe dos efeitos colaterais da guerra, para não gerar uma insatisfação que possa afligir o próprio governo, o próprio regime, né? E sobre a questão da resolução, estamos perto do fim da guerra. A visita do Putin ao Alasca, né, aquele encontro muito emblemático com Putin, indicava que talvez a gente estivesse caminhando para um desfecho do conflito, mas a Ucrânia aceitou ceder parte do seu território, mas o grande ponto de não resolução até agora é a questão das garantias de segurança que a Ucrânia e a União Europeia exigem. Ou seja, que mecanismos nós vamos ter para evitar que a Rússia novamente possa invadir a Ucrânia. E os europeus propuseram, junto com a Ucrânia, a presença de tropas europeias nas fronteiras, né, da Ucrânia com a Rússia, e os russos não aceitaram essa questão. E esse é o grande, nesse momento, as garantias de segurança é o grande motivo de não avançarmos para uma resolução do conflito. Então, recentemente, na última semana, tivemos aí drones russos invadindo Polônia, o espaço aéreo da OTAN, e nesse momento nada me leva a crer que estamos próximos de uma resolução. E um parceiro importante, então, na manutenção da vida econômica da Rússia, me parece que foi a China.